especial. Por isso eu louvo a Deus pela vida de todos vocês, que Deus abençoe pelas orações que tem sempre os irmãos intercedido por nós, para que Deus nos dê a palavra no abrir da nossa boca. Por isso eu louvo ao Senhor pela vida da igreja de uma forma especial. Flávio, Deus abençoe, é sempre bom estar aqui glorificando a Deus, né? Seria melhor estar mais ainda, né? Mas às vezes fica um pouco difícil, né? Eu e a minha esposa, a gente chegou em casa, era mais de 3 horas da manhã, porque eu também estava pregando uma vigília. Então quando eu cheguei, a gente anda com vontade de sentar, e ela está sentadinha lá, pode ver que não está aguentando levantar, é muita dor. Chegou em casa, eu não conseguia levantar, eu tive que levantar a perna para colocar em cima da cama, né? Só Deus, com o peso que tem, né, Kézia? Só Deus. Mas obrigado, que Deus abençoe a sua família, a sua casa, a sua esposa, de uma forma maravilhosa. Pastor Adriano, Deus abençoe a tua vida. Tá, e tem a responsabilidade aí da Umadeb, que Deus abençoe a tua vida. Muito bom poder conhecê-lo, poder cultuar a Deus contigo nessa noite. Que Deus em Cristo te abençoe. Pastor Edivan, Deus abençoe. Satisfação falar no telefone, agora eu tenho o prazer de conhecê-lo, né? Que Deus te abençoe. Também tem a responsabilidade do creio. Eu que tenho certeza que Deus vai prosperar e abençoar a vida de vocês de uma forma especial, viu? Muito bom saber que eu vou ministrar e tendo alguém que vai calçar a gente com oração. Que como bom estar aqui juntamente com os irmãos. Deus abençoe a vida de todos vocês. Por gentileza, abra a tua Bíblia, Salmo de número 46, glória a Deus. Vamos ser breve em nossas palavras. Salmo de número 46. Manuel, Deus abençoe, viu? Manézinho, Deus abençoe. Manuel, Deus abençoe a tua vida. Prazer te ver, rapaz, que alegria te ver. Deus em Cristo abençoe você de uma forma especial. Salmo de número 46. Todos que encontraram, por gentileza, diga amém. Amém. Está escrito assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se transporte para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, na fúria os montes se estremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela e não será abalada. Deus a ajudará ao romper da manhã. As nações se embraveceram, os reinos se moveram. Ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que desolações tem feito na terra. Ele faz cessar a guerra até o fim da terra. Quebra o arco, corta a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Amém? Ocupe seu assento, por gentileza, glorificando e exaltando o nome daquele que vive e reina para todos sempre. Queridos, escute bem, olhe bem para cá, diante de uma palavra, um texto que nós aqui lemos. Essa palavra, esse salmo que nós aqui lemos, ele chama-nos a atenção. E toda vez que eu falo a respeito de um cântico, a respeito de um salmo, eu costumo dizer e falar para toda a igreja que na sua maioria, seja uma música nos dias atuais, um hino nos dias atuais, ou aqueles que foram cantados no período em que foi escrito e depois colocado para que as pessoas pudessem exaltar ao nome do Senhor através desses cânticos, na sua maioria, o salmo geralmente ele tem uma história por trás, há um pano de fundo, há uma introdução. E quando nós olhamos para o Salmo 46, não é diferente. A gente poderia aqui também citar exemplos e falar a respeito daquilo que alguns salmos representam. Se você pegar o 127, você vai perceber que o salmo de número 127, quando foi entoado, o povo estava no cativeiro, ainda não conseguia e não tinha mais o privilégio de louvar ao Senhor. E esse salmo aí retrata muito bem a saudade que o povo tinha de estar na presença de Deus, louvando e exaltando o nome do Senhor. O 126, o salmo de número 126, eu acredito que ele diz assim: quando o Senhor nos trouxe do cativeiro, nós estávamos como quem sonha, então a nossa boca se encheu de riso, a nossa língua de cânticos. Então se dizia entre as nações: grandes coisas fez o Senhor a estes, grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. Faze-nos regressar outra vez ao Senhor, como as correntes do sul. Os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. Aquele que leva a preciosa semente andando e chorando, voltará sem dúvidas trazendo consigo os seus molhos. Como é que esse salmo foi escrito? Retorno para casa. Quando o povo saiu do cativeiro, estava em direção ao ambiente
ambiente de adoração, e no meio do deserto eles estavam em uma situação difícil, e não poderia deixar de lembrar que a saída deles foi uma vitória que Deus deu para a nação. Então, quando o povo passava a esquecer daquilo que Deus fez, esse cântico geralmente, quando era entoado, não tinha como, trazia a memória, o coração ardia, porque o povo sabia que Deus arrancou eles do cativeiro. Se você pegar o Salmo de número 23, todo mundo acredita, alguns pelo menos acredita, que o Salmo 23 é um salmo de providência. Salmo de 23 não é salmo de providência, é salmo de presença, porque quando a Bíblia diz, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, todos que leram a Bíblia e conhecem, sabem que o original não está nada, é não. Então quando a Bíblia fala a esse respeito, o Senhor é meu pastor e não me faltará, não é à toa que o salmista diz, unja a minha cabeça com óleo, meu cálice se transborda, certamente que a misericórdia do Senhor, a sua bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Está falando da presença de Deus. Enquanto Davi foi ungido, o óleo foi derramado sobre a sua cabeça. Então a maioria dos salmos tem uma história por trás. Por que não dizer e falar nos dias atuais de alguns cantos que são entoados aqui? Quem nunca cantou, pastor Flávio, um hino de um moço que Jesus o levou, né? Ele cantava o hino e dizia assim, a minha vida é do mestre, e ele conta um testemunho a esse respeito, e realmente Deus o tomou para si. Cassiane, quando ela canta, a cura logo vem. Ela não só canta, mas ela conta um testemunho daquilo que Deus faz. Ou seja, tinha uma história. Se você pegar o hino, o inário, nossa harpa cristã, número 126, quem escreveu? Frida Wingli. Quem era ela? Esposa de Gunnar Wingli. Se você pegar e você vai ver a estrofe diz assim, os mais belos hinos e poesias foram escritos em tribulação. Ela sabia que quando o marido dela ia pregar, ou cantar, ou fazer a obra, em meio à tribulação, a impressão que dava era que ele estava sendo espremido, e o melhor azeite descia ali naquele ambiente. Então a luta, a provação é apenas Deus tentando arrancar o melhor de nós, aleluia. E eu já sinto a presença de Deus aqui nessa noite, porque Ele está realmente entre nós. Então não se preocupe com a luta e nada daquilo que você está passando, porque Deus sempre tem algo maior. Deus sempre tem uma revelação no meio da luta. Porque é necessário nós entregarmos ao Senhor o melhor. Pastor, mas por que o senhor está dizendo isso? Porque ninguém vai receber nada aqui hoje sem antes entregar. Quer ver? Vou te provar. Hora de luta, tribulação, perseguição e medo. A Bíblia fala de um homem que ele vai fugindo do seu irmão no meio do caminho. Ele pega uma pedra no meio do deserto, deita, coloca a sua cabeça lá. Ele tem uma visão. Qual é a visão? Ele vê uma escada, e essa escada ia até o céu. Qual é o problema dessa visão aqui? É que ele diz que anjo subia e anjo descia. Se você prestar atenção, não é anjo descia e depois subia, anjo subia e depois descia. Qual é a revelação aqui? É que nada desce sem antes subir. É uma coisa interessante. Se você não entregar a Deus a tua adoração, o teu melhor, o teu louvor, creia, se você entregar, Deus trará sobre ti a bênção aqui nesta noite. Então salmos, cânticos, nada mais é para lembrar, trazer a nossa memória aquilo que nós estamos esquecidos, aleluia. Não importa a situação que você está vivendo, Deus tem o melhor para a sua vida. Pastor, e esse Salmo 46? Salmo 46, ele conta a história. Ele vai relatar no pano de fundo a história de uma perseguição, ou pelo menos de um sitio, quando uma nação síria se levanta para tentar conquistar a nação em Jerusalém. A Bíblia diz que levanta-se uma nação. Babilônia ainda não existia, ainda não era um poder bélico tão grande, mas a Bíblia diz que uma das nações mais poderosas, que haviam conquistado tudo que tinha em sua volta, todas as cidades já haviam sido conquistadas. Qual era o alvo agora? Jerusalém. Quando eles olham para Jerusalém, diz agora é o próximo alvo, a cidade a ser conquistada. Qual é o problema? É que dentro dessa cidade um rei tinha assumido, e quando ele assumiu a cidade, ele percebeu que o templo estava destruído, estava tudo acabado, estava uma situação delicada, e a Bíblia diz que ele entra, e ele traz um avivamento na cidade. Presta atenção, ele traz um avivamento, a cidade fica pronta, o templo, ele coloca a adoração onde tem que colocar, mas deixa tudo bem ajustado. A Bíblia chama esse período, no período dele, de tempo de fidelidade. Imagine só, faz um avivamento desse, uma restauração dessa, é tempo de fidelidade. No tempo da fidelidade, quando está tudo bem ajustado, uma nação de fora agora está pensando em conquistar. Meu querido, às vezes a gente pensa e fala assim, mas como é que pode? Eu sirvo a Deus, eu oro, eu jejum, estou na presença de Deus, estou sempre na escola bíblica, fazendo a obra. Que perseguição é essa? Que luta é essa? Que parece que só aumenta contra a nossa vida. Aí você fala, será que eu tenho alguma coisa errada? Porque crente é assim, quando ele começa a passar uma luta, ele já fala, Senhor, cadê o meu pecado? Revela, faz alguma coisa que eu não quero passar por isso. Mas não é por causa do teu erro, é por causa da tua fidelidade, aleluia. No tempo de fidelidade,
de uma nação diz: agora eu vou conquistar, agora eu vou tomar. Mas não era, é porque a nossa visão, pastor Flávio, ela não pode ser uma visão apenas em um ambiente. Nós temos que ter um leque, precisamos abrir e entender que existe vários ambientes no mundo espiritual e na nossa vida. Mas o rei só olhou para dentro, não olhou para fora. Deixa eu te explicar, estava tudo bem arrumado lá dentro, mas alguém do lado de fora disse: vou conquistar. Não adianta estar pronto e alguém vir para tentar tomar aquilo que é teu, não vai tomar, mas está tudo pronto. E agora, pastor, a ameaça veio, mas o rei só percebeu o problema que ele tinha debaixo de ameaça. Por que tem muito crente que só vai orar debaixo de ameaça? Quando o inimigo vem e afronta, cria algum ambiente. O rei não sabia, a casa estava pronta, o templo estava pronto, a adoração estava lá dentro, mas do lado de fora o inimigo disse: agora eu entro. E para o inimigo entrar, o que ia impedir não era uma casa pronta, era um muro pronto. Presta atenção, a casa estava pronta, mas um muro tinha brecha. Não adianta a casa pronta com o muro com brecha. Aí você fala: pastor, mas a brecha não dá para passar um homem. Você entendeu? Não passa um homem, mas passa flecha. É por isso que tanta seta tem alcançado tanta gente. Olha muito para dentro, mas não olha para fora. Presta atenção, cuidado. O inimigo não pode entrar, mas ele fica rodeando lá fora e diz: eu vou destruir, eu vou acabar, eu vou arrancar. Aí você fica meio apavorada, você começa a ter uma visão mais ampla. Você não olha só para dentro, também você olha para fora. E quando você olha para fora e vê a ameaça inimiga, você sabe que o que vai para ele é o muro. O que é que você faz? Imediatamente o rei foi lá, tomou as providências e mandou ajustar, arrumar o muro. O muro agora está pronto, todas as brechas estão tapadas, está tudo certo, tudo bem ajustado. Mas era só isso? Não, pastor. Do lado de fora do muro tinha um rio. E rio é bom para acampar. Quem já foi acampar e pescar aqui sabe. Quando eu era adolescente, eu passava 2 dias na beira do rio pescando com um senhorzinho lá no norte. E fica acampado porque tem rio. Quando tem rio tem água, tem alimento, tem peixe, tem tudo. Então você pode ficar ali durante muito tempo. O que é que o rei fez? Nada de aliviar para o inimigo. Vou lá e a Bíblia diz que ele tapou todos os rios que tinha em volta. Para quê? Para não dar moleza e o inimigo acampar onde estava. Tapou o rio, fez arqueduto por baixo da muralha de Jerusalém, levantou trincheiras e ele dificultou a chegada do inimigo até Jerusalém. Está tudo pronto, tá? Agora a casa está pronta. Agora, pastor Adriano, o muro também está pronto. Eles estão abastecidos por água, pelo arqueduto que eles fizeram. Está tudo bem ajustado. Pastor, e agora o que eu faço? A ameaça acabou? Não, a ameaça continua. Por quê? Porque o inimigo está lá fora, mas ele não pode entrar. O que é que ele faz? A história conta que ele veio conforme o rei tinha previsto e rodeou Jerusalém, sitiou. Qual é a ideia aqui? Presta atenção, o inimigo não pode entrar na tua vida, nem na tua, nem na de ninguém, mas ele cria situações em nossa volta. Qual é a ideia aqui? Vou criar uma situação, perceba, Jerusalém está lá, sitiada. Qual a ideia do ambiente? É vencer sem lutar, criar umas situações para você se entregar. Criou um cerco, não entra comida, não entra nada, o psicológico vai se abalar, Jerusalém se entrega. Quando eles sitiaram a cidade, eu fico imaginando, esperaram um dia e Jerusalém continuou de pé. Percebeu o que o adversário faz com você? Cria uma situação na empresa, no casamento, na saúde e no ministério, tanta coisa, mas cria, e está esperando lá do lado de fora, Flávio, aleluia, porque ele não pode entrar. Aí a torcida está grande, pastor William dizendo assim: agora o Luiz se entrega, e o Luiz está lá adorando a Deus. Passa um dia, passa 2, passa 3, tem muita gente olhando para você dizendo: olha, é muito problema, ele vai se entregar, mas a questão é que o adversário está lá fora, aleluia, e ele não pode entrar, e ele continua ameaçando, pensando, vai se entregar. Só que passa um dia, passa 2, passa 3 e nada de Jerusalém se entregar. Lá dentro, o rei tinha um amigo de oração. Irmão, como é bom você ter um companheiro de oração, Flávio. Quanto tempo nós passamos orando dia e noite, orando dentro do mato, em tanto lugar, buscando a presença de Deus. Qual era o amigo do rei? Isaías. O templo está pronto, a adoração está ajustada, o muro também está pronto, o adversário não vai entrar. O que é que eu vou fazer? Vou adorar. Vamos buscar a presença de Deus.
O rei entra na presença de Deus junto com Isaías. E você entrar na presença de Deus junto com o profeta é um problema. Porque profeta, irmão, entrou na presença de Deus, dá a impressão que o céu se abre só para ele. Isaías entra na presença de Deus, e quando ele está orando, o rei está lá orando. Isaías aqui, a história diz que quando o rei está lá orando, apresentando a situação, aqui Deus toma a boca do profeta e vai até o rei. Levanta a tua mão direita, que eu quero profetizar com o olho aberto debaixo desta palavra. Talvez você está sofrendo ameaça. Talvez o que está sendo criado lá fora é para você desistir, é para você parar. Agora recebe a palavra de Deus dentro, aleluia. O inimigo está lá fora, mas a palavra de Deus está aqui dentro. O adversário está lutando lá fora, mas Deus tem uma palavra para você aqui dentro. Lá dentro Deus toma a boca do profeta e disse: assim diz o Senhor, nenhuma flecha ultrapassará este muro. Aleluia. Presta atenção no que eu estou dizendo para você. Recebe essa promessa na tua vida. Talvez você está dizendo: vai falir, casamento vai acabar, essa enfermidade é para a morte. Deus está dizendo: não, fica tranquilo, nenhuma flecha vai ultrapassar esse muro, porque quem está garantindo a vitória é eu, Senhor, que vou mudar a história da tua vida. É neste ambiente que o Salmo 46 é escrito. Imagine só, o ambiente é de promessa. Deus está dizendo: olha, nenhuma flecha vai ultrapassar esse muro. Lá dentro tem um salmista. Eu fico imaginando esse salmista parado observando Deus falar. Imediatamente vem a inspiração do Espírito Santo de Deus. Aí ele entra com esse salmo. Espera um pouquinho. Um ambiente como esse, um livramento desse merece uma comemoração. Alguém tem que lembrar lá no Ruge, aleluia, na Assembleia de Deus, que eu ainda faço lá e ainda faço aqui. Se o salmista não tivesse escrito, eu não estava falando para você aqui hoje. Deus está dizendo para você: o mesmo Deus de lá é o mesmo Deus daqui, aleluia. Isso é só para lembrar que Ele ainda faz. Aí o salmista, inspirado por Deus, vai escrever um salmo para relembrar este momento. E quando ele entra no salmo, ele entra, a princípio, a primeira estrofe do hino, ele diz assim: Deus é. Escuta bem, se Deus disse isso, operou dessa forma, então não tem como dizer que Deus não é. Deus é. Mas Deus é o que, pastor? Não sei. O que é que você precisa? Se você está precisando de uma porta, Ele é a porta. Se você está precisando de uma cura, Ele é a cura. Se você está precisando de uma restauração, Ele é a restauração. Se você está precisando de uma providência, Ele é a providência. O que é que você precisa? Eu só estou aqui para dizer para você que Deus continua sendo. Deus é. Quantos creem nesta noite que o Senhor ainda é, continua sendo e sempre será? Deus é. Mas o que Ele é nesse momento? Deus é refúgio e fortaleza, socorro presente na hora da angústia. Presta atenção, Deus é refúgio, fortaleza. Duas coisas a princípio. Primeiro, refúgio. Você percebeu que o testemunho de Acabe, quando Elias se apresentou, foi da seguinte forma: não teve um lugar na nação que nós não te procuramos. Em todo lugar Acabe procurou Elias. Irmão, não era tão grande assim, pastor William. Por que não encontrou? Por que você está aqui? É porque você é bom? Não, é porque Deus é o teu refúgio. Você entendeu ou não? Não é porque você é bom, é porque Deus é nosso refúgio. Quando Deus nos guarda, quando Deus é nosso refúgio, há muitas armadilhas contra a nossa vida, mas nós continuamos aqui. Por quê? Porque é Deus que está nos guardando, é Deus que está nos escondendo. O adversário vem, mas não pode. Aí o salmista disse: olha, Deus é nosso refúgio. É só isso, pastor? Não, fortaleza também. Espera um pouquinho. Mas eu arrumei o templo, eu arrumei o muro, tomei as providências. Deus está dizendo: não, tudo bem, mas vamos lá. Antes de chegar no muro que você arrumou, irmão, Deus não está dizendo que Ele criou uma muralha. Ele está dizendo: não, eu sou o muro, eu sou a fortaleza que o inimigo tem que passar. Dá para você tentar traduzir isso? É mais ou menos Deus dizendo assim: olha, Ele vai vir, mas quando Ele chegar, eu vou recepcionar Ele. Ele tem que passar por mim. Ninguém vai te tocar. Você não vai ser destruído, porque Deus é a nossa fortaleza.
É Deus que cuida, é Deus que opera, é Deus que faz, é Deus que realiza. Ele é refúgio e fortaleza, socorro bem presente, aleluia, na hora da angústia. Glória a Deus. Socorro presente. Sabe a palavra presente? Ela é muito clara. Presente é estar. É a mesma coisa eu pegar essa Bíblia e falar, está aqui, não estou te dando de presente. É algo que você consegue perceber com nitidez. O que é que Deus está dizendo aqui para você entender? É que Ele não está ali, Ele está aqui também, aleluia. E quando Ele está aqui, é impossível Deus estar aqui do meu lado ou morar dentro de mim e eu não sentir a sua presença. Então, se Deus está presente, a vitória é questão de tempo, porque Ele é presente na hora da angústia. Deus está presente na hora da angústia. Entendido isso, o salmista diz na segunda estrofe: já que eu tenho uma promessa como essa, pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude. Imagine, ele usa uma hipérbole aqui, dizendo: ainda que a terra se mude, os montes se abalem pela a sua braveza, as águas rujam, se perturbem, os montes se transportam para o meio dos mares. Ele começa a citar palavras como essa, dizendo: ainda que aconteça isso, ainda que aconteça isso, eu creio que Deus está comigo. Pode acontecer tudo isso, mas que o adversário não sabe, está lá no capítulo 4, no verso 4. Ainda que aconteça tudo isso, o inimigo está lá fora, mas qual é o segredo de me manter vivo? É o alimento que eu recebo. O inimigo não sabe, mas há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. Os historiadores dizem que no secular está falando do aqueduto feito pelo rei que passa por baixo da muralha. No espiritual, este rio nada mais é do que o Espírito Santo de Deus na tua vida. Ora, sede, ovácia, camamborevia. É esse espírito que quando você está abatido, angustiado, pensando em desistir, você entra aqui, ele te renova, te restaura, te levanta. É esse espírito que quando você acha que não tem mais jeito, ele entra e diz: tem. É nessa hora que quando você entra aqui pensando que está tudo acabado, aí ele vem, te alimenta, te fortalece. E depois de um culto como esse, quando você chega em casa, você diz: não, eu estou fortalecido para ir para mais uma semana, um mês, quantos dias o Senhor precisar, porque o Senhor não está me deixando na mão. Presta atenção. Lembra da visão de Ezequiel no capítulo 47? A Bíblia diz que ele viu uma água sair ali de perto do altar, do limiar, do lado direito. Fiquei pensando: meu Deus, mas é templo, não é o templo da visão de Ezequiel, capítulo 47. Mas presta atenção que no templo de Salomão, o adversário veio, destruiu tudo e levou a bacia. No de Herodes, em 70, veio, derrubou tudo, levou para mim, levou a bacia. Aí no 47 de Ezequiel, não dava para levar a bacia, porque enquanto o adversário leva a bacia, Deus sempre tem um rio. Não, peraí, gente. Você devia entender isso. Quando o adversário pensa que levou tudo, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. A bacia passa, mas o rio ele jorra. Entra nesse rio nesta noite. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. O santuário da morada do Altíssimo. Deus está. Presta atenção que Deus a princípio é, mas agora a Bíblia diz: Deus está. Aonde? No meio dela. Jamais será abalada. Às vezes você pensa: por que Deus sempre aparece tanto no meio? Porque meio é lugar de avivamento, lugar de restauração. Meio é a mesma distância, pastor, é para avançar ou desistir, ou recuar, é meio. Então quando geralmente você está no meio, não é à toa que Abacuque, no cântico dele, no capítulo 3, ele disse: ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Avivamento pessoal. Ele disse: Senhor, aviva a tua obra. Aonde? No meio dos anos. Perceba que quando a tempestade se levantou, a Bíblia diz que os discípulos estavam remando aonde? No meio do mar. É sempre no meio, mas no meio é lugar de decisão. Você decide e Deus decide por você. Se você diz: quero avançar, aí você diz: mas eu não tenho força. Aí a Bíblia entra e diz assim: os que esperam no Senhor renovarão as suas forças.
subirão com asas com águia, aleluia. Talvez você entrou aqui sem força, eu disse, pode ficar tranquilo, beba desta água porque eu estou no meio, e se eu estou no meio não vai ser abalada, não abala a família, não abala a casa, não abala a igreja, não abala a empresa, não abala a saúde, fica tranquilo, Deus está no meio dela e não será abalada. A partir de aí, a próxima estrofe, alguém acredita, e eu também sou desses, que há uma profecia aqui, por quê? Percebe que o Salmo 30, verso 5, a estrofe diz assim: o choro pode durar, o choro não dura, o choro pode durar, é uma possibilidade que ele dure uma noite inteira, o choro pode durar uma noite inteira, mas ainda que ele dure, a alegria vem pelo amor. Presta atenção que o salmista disse aqui: Deus ajudará a romper da manhã. Lucas 5, pescou a noite inteira, Flávio, não pegou nada. Aí Jesus chega aqui, ora, de manhã é hora de peixe? Não, porque para Deus não tem hora, nem dia. Se Ele quer te dar, meu filho, na hora da crise, Ele te dá, acredite. Enquanto você está aqui, Deus pode pegar tanta coisa e entregar na tua mão que você nem imagina, porque Deus não está condicionado a tempo, a hora e nem a dia. Ele é poderoso, Ele dá ordem, e quando Ele dá ordem, está tudo resolvido. Então para de desespero, porque o crente querendo um milagre, pastor Diego, ele fica no desespero tão grande, que até para ele receber uma bênção, ele diz assim: Senhor, envia. Eu cansei de ver os pentecostais, quer dizer, orando assim no ciclo de oração: Deus, envia uma legião de anjos para me dar vitória. Aí ele escolhe até a espada, né? Olha, mas traz uma espada de fogo, aquela que corta para a direita, para a esquerda, para o cão não escapar, mas traz muito anjo. Isso é oração de desespero, é colocar Deus desse tamanhinho. A Bíblia diz que pela manhã, um anjo, eu não vi a Bíblia dizer o anjo lutou, matou e cansou, não vi. A Bíblia diz que ele só desceu, um só, não foi uma legião não, viu filho? Um só, no arraial dos Assírios. Quando ele desceu, ele matou 185 mil. Pergunta, Flávio, ele cansou? Ele, como diz o povo lá no norte, ele ficou enfadado? Não, porque Deus não precisa de nada disso. Um anjinho só desce no arraial e resolve o problema. Não, você não está entendendo. Se Deus liberar uma palavra sobre a tua vida nessa noite e disser: a porta se abriu, ela se abre. Se Deus liberar uma palavra para você hoje e dizer: está restaurado, acredite, está restaurado. Por quê? Porque Deus não está condicionado a ninguém. Ele diz e acabou. E se Ele enviar um anjo nesta noite e disser: resolve o problema, está resolvido, e você sai daqui nesta noite com o teu milagre. Desce um anjo no arraial dos Assírios, então cumpre-se aqui a profecia: Deus ajudará a romper da manhã. As nações se embraveceram, reinos se moveram, ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. Perceba que ele não sai do lugar. Segundo alguns, Deus só se levantou do trono, me parece para ver, acho que foi Estevão. O resto, quando Isaías teve uma visão, ele estava sentado. João teve uma visão, ele estava sentado. Quem mais? Me ajude aí. Vários teve visão, ele estava sentado. Mas para Estevão, quando ele estava morrendo, segundo alguns, ele se levantou. Agora deixa eu dizer uma coisa para você. Ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. Não foi só uma palavra, ele não só liberou, levantou a sua voz e a terra se derreteu. Agora presta atenção que isso é tremendo. Vinde e contemplai as obras do Senhor, que desolações tem feito na terra. Ele faz cessar a guerra até o fim da terra, quebra o arco, corta a lança e queima o carro no fogo. Qual é o problema desse texto aqui? É que o poder bélico estava na mão da Síria, e era o maior que tinha. Qual era o temor das nações? Era justamente isso: arco, carro e flecha. Então a nação estava com medo. Não, eles têm poder bélico. Aí Deus só diz: qual é o problema? É o arco. Então irmão, ele não disse o anjo vai descer, ele disse: eu quebro o arco. Está com problema de lança? Eu corto a lança.
Não, pai, mas o carro é mais perigoso, então eu queimo o carro no fogo. Dá para você entender isso? O que acontecia na época? Os carros vinham, tinha geralmente 2 pessoas em cima do carro. Ele vinha cortando, batia e feria as pessoas. O que não morria antes, do lado de quem estava pilotando ali, tinha uma lança. Aí ele acabava de matar quem estava ferido. Aqueles que iam fugindo eram alcançados pelo arco. Era o medo deles. Vamos perder. Aí Deus disse: eu quebro o arco, corta a lança e queima o carro no fogo. Qual é o objetivo? Se aquieta. O termo original, eu estava lendo o texto original desse salmo. A palavra aquietar, Flávio, está dizendo o seguinte lá: parem de lutar. Presta atenção. O texto original diz: parem de lutar. Por quê? Porque quem vai ser exaltado sou eu. É por isso que a Bíblia diz assim aqui: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. Aleluia. O salmista fecha e ele diz assim, por 2 vezes no salmo: o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Para quem gosta de pregar, essa estrofe do hino fala de 3 deuses diferentes. Qual? Primeiro, Senhor dos exércitos, Sabaote, o Deus que guerreia a luta, aquele que batalha em teu favor, é este. Segundo, Deus de Jacó. Quem é o Deus de Jacó? É o Deus da promessa. O Senhor dos exércitos e o Deus da promessa está no mesmo ambiente. Qual o terceiro Deus? Está conosco. Te lembra alguém? Emanuel, Deus conosco. Ele guerreia, cumpre promessa e continua lá. Entendeu porque você não parou ainda? É porque Deus está no meio dela e não será abalada. É por isso que a Bíblia diz assim: Deus é, Deus faz e Deus está. Ou Deus é, Deus está e Deus faz. Faz o quê? Faz cessar a guerra até o fim da terra. Qual é o teu problema aqui nesta noite? Deus está dizendo para você: não há problema que eu não possa resolver na tua vida, porque Deus opera, Deus faz, Deus realiza. Quantos creem nesta noite que o Senhor ainda tem um controle? Ainda não estou sendo aqui herético, né? Porque tem muitas pessoas que dizem assim: não, Deus toma o controle da situação. Outro dia eu estava pregando e disse: espera um pouquinho, tem alguma coisa errada na nossa palavra, né? Deus toma o controle da situação. Aí o Espírito Santo veio no meu coração e disse: quando foi que eu perdi o controle? Deus não perde controle de nada. Deus não perde controle de nada. Ele continua no meio, continua na situação. A não ser que alguém aqui me mostre qual foi o convite que Misael, Ananias e Azarias fez a ele para entrar na fornalha. Mandou algum convite? Mandou? Diz: Senhor, olha, por meio desta eu venho te convidar a entrar no fogo. Chamou? Ele está cumprindo a sua palavra. Quando passares pelo fogo, estarei contigo. Quando passares pelas águas, te lembra alguém? Tem um moço ousado: Senhor, se és tu, manda que eu vá até o Senhor. No segundo passo ele se apavora por causa do vento. Quando pensa que vai afundar: não, Pedrão, calma aí. Oh, meu filho, recebe isso. Marque Jesus entra, crente não afunda. Estende a mão, diz: não, meu filho, quando passares pelas águas, ela não vai te afundar não. Fica tranquilo, você vai ter dificuldade, parece só que vai morrer, mas eu pego na mão e digo: levanta, porque eu tenho um propósito contigo, eu tenho um projeto na tua vida, há milagre para acontecer ainda. O que Deus tem contigo não termina agora, nunca terminou, vai continuar, porque o Senhor é conhecedor da tua vida. Então nesta noite eu quero profetizar sobre você, que Deus vai te dar um cântico de vitória. Hoje você vai lembrar daqui uns dias daquilo que Deus fez na tua vida. Aleluia.
Você crê nesta palavra? Eu também creio. E a Bíblia diz que aquele que se aproxima de Deus é necessário crer naquilo que Ele pode fazer, e Ele faz. E eu quero orar por você aqui nesta noite. Eu quero pedir ao Senhor em teu favor nesta noite. E eu sei que Ele vai nos atender hoje aqui. Qual é a tua dificuldade? Eu gostaria que vocês colocassem de pé com a permissão do pastor, só para dar a impressão que a gente está acabando. Se coloque de pé, por gentileza. Deixa eu te falar uma coisa nessa noite. Talvez você entrou aqui nessa noite e o Senhor sabe a dificuldade que você está vivendo, Ele conhece. De repente você entrou aqui e ouviu alguém dizer para você que Deus continua lá. Deus continua com a promessa sobre a tua vida. Nenhuma promessa feita pelo Senhor tem prazo de validade. Se Deus fez, Ele cumpre. Se Deus disse, Ele faz. Só há uma condição para que essa promessa seja cumprida. É aquilo que Deus disse a Abraão. A condição é essa: anda na minha presença e ser perfeito. A condição é estar na presença de Deus. Eu vi algo na vigília pregado por um menino que eu vi ele crescer na igreja, e ele disse: olha, a questão do filho pródigo é que todo que sai de casa, ele conhece o caminho de volta. E nessa noite você conhece o caminho de volta. E talvez você está afastado dos caminhos do Senhor, ou não aceitou Ele como Salvador ainda. Mas nessa noite, deixa o Senhor ser refúgio da tua vida mais uma vez. Deixa Ele ser socorro presente na tua vida mais uma vez. Eu sei que às vezes a gente fracassa no meio do caminho. A gente coloca tanta expectativa, e quanto maior a expectativa, maior a decepção. Mas coloque tudo em Deus, e você vai ver que Ele pode fazer grandes coisas na tua vida nessa noite. Existe alguém que está entre nós, que nessa noite quer tomar uma decisão, e quer voltar para Jesus mais uma vez. Ele continua com os braços abertos, Ele continua com as mãos estendidas, para restaurar a tua vida e te abençoar. Existe alguém nessa noite que quer tomar essa decisão? Me dê o privilégio de orar por você nessa noite. Existe alguém que quer voltar para Jesus, ou quer aceitar a Cristo como Salvador nessa noite? Levante a sua mão, vem aqui, eu quero orar por você. Não tem? Não vou falar muito, porque Jesus não é produto de fim de feira. Ou a gente quer ou a gente não quer, mas Ele te ama. O amor dEle está sobre a tua vida, Ele não desiste de você. Fecha os teus olhos aí agora. Pai, em nome de Jesus Cristo, eu quero te louvar mais uma vez. Eu quero agradecer a Ti, Senhor, nesta hora, por esta palavra. Palavra essa, Senhor, que veio de encontro à vida dos Seus filhos, ó Pai. Eu sei, meu Deus, que o Senhor atendeu as necessidades do coração de cada um. Eu sei que a Tua voz, Senhor, alcançou a vida de muitos aqui nesse dia. Crevacere a E eu te louvo, Senhor, mais uma vez nesse dia, e adoro o Teu nome, por cada vida, Senhor, aqui alcançada pela Tua palavra. Agora eu peço, Senhor, cumpre o Teu propósito, Senhor, porque a Tua palavra